Conforme mencionamos, pessoal, lá na nossa parte 2, nós vamos seguir aqui com as correções das questões Enem relacionadas à genética, tá bem? Essa é uma questão Enem 2011, uma questão de nível fácil, tranquila de resolver, tá bom? Basta só a gente interpretar o enunciado com cautela. Em abelhas apimelíferas, os óvulos não fertilizados originam machos haploides. Experimentos em laboratório têm obtido machos diploides e demonstram que os machos têm de ser homozigóticos para um gene, enquanto as fêmeas têm de ser heterozigóticas. Supondo que uma fêmea com genótipo azão-bezão se acasale com 5 machos com genótipos diferentes, A, B, C, D e E, conforme o esquema. Qual a porcentagem de machos na prole desta fêmea? Primeiro passo, interpretar o enunciado, né? Está dizendo para nós que na espécie Apis mellifera é a abelha produtora de mel, né? Essa abelha comum que a gente vê. Os óvulos não fertilizados, ou seja, a abelha fez a ovipostura, aqueles óvulos que não forem fertilizados, eles darão origem a machos. Então, pensa o seguinte, essa é a abelha rainha, por exemplo, né? E ela elimina uma substância que suprime a ovulação nas operárias, então só ela realiza a ovipostura. Ela vai fazer meiose para originar os óvulos. Então, nós vamos separar, segregar, conforme a primeira lei, o azão do bezão, correto? Então, aqueles óvulos que forem apenas azão ou apenas bezão e que não forem fertilizados, eles terão a probabilidade de originar machos. Mas foi visto em laboratório que é possível obter machos homozigóticos. Então, nesse nosso caso, nesse exemplo, nós obteríamos machos se a gente cruzasse o azão da abelha rainha com o azão do macho ou o bezão da rainha com o bezão do macho, que eles seriam homozigóticos, certo? Isso em laboratório, tá? Isso é uma coisa bem legal de observar na natureza, porque as fêmeas elas têm muito mais chance de sobrevivência que os machos nessa espécie. Exatamente porque elas têm um conjunto cromossômico a mais, elas têm maior variabilidade genética em relação aos machos, tá bem? As fêmeas são diploides, né? Tem 2 conjuntos cromossômicos, então elas teriam o A e o B, e elas são resultado de um cruzamento, né? Resultado da fecundação, enquanto que os machos eles têm apenas um conjunto cromossômico, portanto, menor variabilidade genética, o que resulta em menores chances de sobrevivência. Só um adendo aí para essa questão. Bom, é uma questão fácil. Pensa que a fêmea ela produz apenas 2 tipos de gametas, o azão e o bezão, quando houver a segregação que a gente estudou lá em Leis de Mendel, né? Vai separar aqui e vai formar um gameta azão e um gameta bezão. Os machos produzem 5 tipos disponíveis de gametas, o A, o B, o C, o D e o E. Então, eu poderia cruzar o azão com cada um desses sujeitos, eu poderia originar azão-azão, azão-bezão, azão-cezão, estão vendo? Azão-dezão, azão-ezão. Mas eu também posso fazer o mesmo com o gameta B. Observe, então, que a rainha, a abelha, produz 2 tipos de gametas, enquanto cada macho produz um tipo. Para ser macho, segundo a questão, precisa ser homozigoto, ou seja, eu só vou obter macho nesse cruzamento se eu tiver indivíduos azão-azão ou bezão-bezão, são as minhas possibilidades, dentre todas aquelas que existem aí, dado o cruzamento proposto. Para descobrir, então, quantos genótipos são possíveis, basta multiplicar a quantidade de tipos de gametas produzidos pela fêmea pela quantidade de gametas produzidos pelos machos. Então, a fêmea produz 2 tipos de gameta, cada macho produz um tipo, e são 5 machos. Então, existem 10 possibilidades de genótipos, aí, 10 possibilidades de cruzamento. Nessas 10 possibilidades, para nós serve o azão-azão ou o bezão-bezão, que irão caracterizar machos, porque eles precisam ser homozigóticos, segundo a questão. Então, são 2 indivíduos em 10, representando uma taxa, portanto, de 20% de machos produzidos oriundos deste cruzamento. Questão de nível fácil, tá bem? Vamos para a próxima. Essa é uma questão clássica. Fenilcetonúria aparece com bastante frequência no Enem, essa é do Enem de 2015. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Então, observem, autossômica é porque está nos cromossomos somáticos, cromossomos que não estão associados à determinação do sexo do indivíduo, ou seja, está em cromossomos que não são do tipo X e nem são do tipo Y, porque estes determinam o sexo do sujeito. Também é uma herança recessiva, informação importante demais. Recessiva significa, então, que essa doença só vai se apresentar quando existirem 2 cópias do gene afetado. Certo? Na presença apenas de um gene afetado, a herança não se manifesta, porque ela é recessiva. Nós vamos usar a letra F para caracterizar essa herança, tá bom? F de fenilcetonúria, porque ele disse para mim que é uma herança recessiva. A fenilcetonúria, ela está associada a uma dificuldade de metabolização do aminoácido fenilalanina. Então, o teste do pezinho é útil para detectar indivíduos fenilcetonúricos
E muito de imediato evitar o consumo de alimentos que contenham esse aminoácido, porque isso pode levar a uma série de consequências, incluindo consequências neurológicas severas, né? Por isso o teste do pezinho é muito importante. E aí ele coloca para nós, olha só, uma mulher portadora da mutação, então ela é portadora, ela não tem a doença, ela carrega o gene consigo. Ela tem 3 filhos normais com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria devido à mesma mutação no gene PAH encontrado em um dos alelos da mulher. A questão é muito clara ao dizer que a mulher possui um alelo para herança, tá bem? E o outro alelo é normal. Então, qual a probabilidade de a 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Bom, primeiro passo. Se o sujeito for Fzão, Fzinho, estou usando, lembra o F, porque fenilcetonúria é a característica, a herança recessiva. Se o sujeito é Fzão, Fzinho, ele tem uma cópia normal, uma cópia afetada. Esse sujeito vai ser normal. Por quê? Porque o Fzão impede que o Fzinho se expresse. Ele é normal portador, ele carrega o gene para a herança, embora não a manifeste. O sujeito que for Fzão, ele é homozigoto dominante, portanto ele é normal. E só vai apresentar fenilcetonúria quem tiver 2 cópias do gene afetado, 2 alelos afetados. Fzinho. Traz uma cópia afetada da mãe e uma cópia afetada do pai. Esse será a fenilcetonúria. Ele quer saber qual a chance de a 4ª criança gerada por esses indivíduos apresentar fenilcetonúria, ou seja, qual a chance de ele ter este genótipo. Tá bom? Vamos lá. Importante para analisar esse tipo de questão é montar a partir de iridogramas, isso facilita a visualização. Iridogramas são esses diagramas que a gente faz, estão vendo só aqui, para representar a genealogia de uma família. Aqui a simbologia clássica no iridograma, para refrescar muito rapidinho aí a memória. Quadrado, sexo masculino, bolinha feminino, losango quando você não souber o sexo do sujeito. Nós utilizaremos esses símbolos achurados, pintados, quando os indivíduos forem afetados. Esse traço transversal unindo quadrado e bolinha representa casamento. 2 traços transversais, aqui unindo quadrado e bolinha, representa casamento consanguíneo entre primos, por exemplo. Um traço perpendicular, pendendo do traço casamento, representa filiação. Então, esse casal aqui tem um filho do sexo masculino. A irmandade, um traço transversal, do qual vão pender aqui os irmãos. Aqui a gente tem uma família, né? Então, pai, mãe, aqui o casamento, filiação, e aqui são 3 filhos. 2 do sexo masculino, 1 do sexo feminino. Normalmente você coloca o filho mais velho primeiro, tá bom? E por último o caçula. Aqui, os gêmeos monozigóticos, representados por um traço que une os dois aqui, tá vendo só? É um perpendicular, onde está representado, pende um traço perpendicular do traço casamento. Aqui, esses 2 traços, onde eu mostro a filiação. E aí, se eles são monozigóticos, ou seja, idênticos, tem esse traço no meio unindo os 2 símbolos. Lembra que se são idênticos, tem que ser necessariamente do mesmo sexo. Gêmeos dizigóticos, que são os não idênticos, ou gêmeos fraternos, não existe o traço unindo a simbologia, tá bom? É isso aí. Vamos analisar nosso problema. Eu montei aqui um heredograma do problema que foi proposto para nós. Uma mulher normal, casada com um homem normal, tiveram 3 filhos normais, certo? Observem que nenhum dos símbolos está pintado. Só que ele falou para mim que esse homem é normal, mas o pai dele, estão vendo aqui, o pai dele era fenilcetonúrico. E foi dito para mim que fenilcetonúria é uma herança recessiva, porque eu já tenho certeza que o pai dele é Fzinho. Se esse sujeito é normal, obrigatoriamente a mãe dele tem que ser normal, porque senão não haveria modos de ele ser normal, porque o pai não pode contribuir com o gene normal. Então, o que eu tenho certeza? A mãe dele tem pelo menos um Fzão. Eu não sei qual é o alelo que está faltando aqui, eu não tenho informação para isso. O fato é que esse sujeito herdou o Fzão da mãe e um Fzinho do pai. Portanto, ele é Fzão, Fzinho. Ele é um indivíduo normal, portador, certo? A mulher foi dito na questão para nós muito claramente que ela era portadora do alelo associado à mutação do gene PAH, contudo, ela é normal. Então, ela também é normal portadora, Fzão, Fzinho. E eles tiveram 3 filhos normais. O que eu sei é que todos os filhos, então, têm pelo menos um Fzão. Não sei qual é o alelo que falta aqui, porque poderia ser Fzão com Fzão ou Fzão com Fzinho. Então, não sei qual que está faltando aqui, né? Mas como eles são normais, eles têm pelo menos um Fzão. Agora ficou fácil resolver a questão, porque eu preciso só promover o cruzamento desse casal e observar as probabilidades, certo? Faz o quadrinho de Punnett, promove a meiose aqui, separando os alelos. Na sequência, promove o cruzamento. Fzão com Fzão, indivíduo normal. Fzão com Fzinho,
Fzão, Fzinho, normal portador, Fzinho com Fzão, normal portador, e finalmente Fzinho com Fzinho, indivíduo fenilcetonúrico. Questão respondida. Então, no universo de 4 possibilidades, 1/4 seria a probabilidade de nascer uma criança fenilcetonúrica, ou 25%, né? Lembrando que cada quadradinho vale 25, certo? Então, aqui, o que nós temos? Que 75% ou 3/4 desses indivíduos serão normais, enquanto 25% poderão apresentar a fenilcetonúria, correto? Questão de nível médio, na verdade, médio fácil, tá? Bem tranquila a questão. Vamos para a próxima. Essa aqui já traz para nós o heredograma, né? Eu gosto bastante desse tipo de questão. Aqui o heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Então, conforme nós vimos anteriormente, quaisquer desses símbolos que estejam coloridos representam indivíduos afetados, tá bom? O indivíduo representado pelo número 10, estão vendo aqui, ó? Pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... Vejamos, olha só. Aqui a gente, no heredograma, representa os indivíduos por algarismos arábicos, estão vendo? 1, 2, 3 e assim por diante. E poderíamos ter deixado representado aqui as gerações em algarismos romanos. Então, seria geração 1, geração 2, geração 3, certo? Todos os indivíduos achurados são, portanto, indivíduos afetados. Os que não estão achurados são indivíduos normais, tá certo? Olha só, tem uma dica muito, muito importante aqui. Toda vez que você for trabalhar com uma questão que tem análise de heredograma, você vai sempre procurar pais iguais e filhos diferentes, para tentar entender se a herança é dominante ou recessiva. Isso vai fazer toda a diferença na sua análise. Olha só, aqui, os 7 e o 8 são normais, mas eles tiveram um filho afetado, estão vendo? Pais iguais, filho diferente. Pais normais, filho afetado, a herança com certeza é recessiva. Agora, se fossem pais afetados, olha essa dica, é importantíssima. Pais afetados, pais doentes, que tiveram um filho normal, aí a herança é dominante, tá bom? Então, vamos lá, olha. Pais normais, filho afetado, herança recessiva. Pais afetados, filho normal, herança dominante. Anota isso aí, que isso é muito importante em qualquer análise de heredograma, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro passo é descobrir os genótipos dos indivíduos nesse heredograma. Eu já vi, partindo do cruzamento do 7 e 8, originando o 11, que é uma herança recessiva. Então, todo mundo que está pintado, eu vou atribuir uma letrinha minúscula. Tá certo? Vai ser aqui, estou usando a letra A, por exemplo, tá? Esse sujeito, então, ele é afetado. Então, ele é azinho, azinho. Todo mundo que for afetado vai ter que ter uma cópia, vai ter que ter 2 cópias do gene mutante. Então, todo mundo aqui que é pintadinho é azinho, azinho. Todos os outros indivíduos que são normais, eles têm pelo menos um alelo dominante. Então, observa que ali o número 1, ele tem pelo menos um azão, o 4 também, e agora a gente já pode determinar os outros, olha. O 5 é normal. Se o 5 é normal, ele tem pelo menos um azão. Mas o 2 só pode contribuir com azinho. Então, o 5 só pode ser azão, azinho, o que vale também para o 6 e para o 7. Então, esses indivíduos aqui, 5, 6 e 7, são azão, azinho. Análise similar a gente faz para o 8 e para o 9. São indivíduos normais, então eles têm pelo menos um azão, que herdaram nesse caso da mãe, e vão herdar o azinho do pai. Logo, também indivíduos heterozigóticos, correto? E agora, para os indivíduos 10, 12 e 13, a gente sabe que eles são normais, então eles têm pelo menos um azão. Mas nós não conseguimos dizer qual é o alelo que falta, porque poderia ser azão com azão ou poderia ser azão com azinho, né? Então, a gente deixa esse traço aqui, tá bem? E aí, a gente pode agora promover o cruzamento aqui entre azão, azinho e azão, azinho e analisar as probabilidades, tá bem? Primeiro passo, promover a meiose. A gente já sabe como que faz isso. E aí, fazer o cruzamento. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, finalmente, azinho, azinho, né? E aí, observa o seguinte, olha. Qual que é a chance... Vamos voltar na questão. Essa questão é de nível médio, tá bom? Só para a gente entender o que está pedindo no final do enunciado, olha. Aqui, ó, o indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... Qual a chance de ele possuir azinho na sua composição?
Tá bom? É essa a pergunta. Quando a gente procedeu ao cruzamento, nós vimos aqui que 3 indivíduos, ó, 1, 2, 3 indivíduos, eles possuem aí o alelo azinho. Contudo, eu já sei que o indivíduo de número 10 é normal, ele tem o azão. Então, essa condição não serve para mim. Essa aqui eu vou eliminar das minhas possibilidades, porque eu já sei que ele não é assim. Eu sei que ele tem pelo menos um azão, então sobram para mim essas 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades, ele quer saber qual é a chance de ele ter o azinho. Então, me sobram apenas 2, estão vendo? Qual é a chance de ser azinho aqui? Resultado, olha só, eu tenho 2 chances em 3, porque esse aqui eu excluí, porque eu já sei que ele não é assim. 2 chances, essa e essa, no universo de 3, de ele ser portador do alelo para anomalia. Então, 2 dividido por 3, 0,666, aproximadamente 0,67, né? Multiplica por 100 e aí o percentual 67%. Questão de nível médio, tá bom? Não é uma questão difícil, é uma questão que vai envolver um pouco mais de raciocínio. E, finalmente, nós vamos para a nossa última questão dessa série. Essa, no meu ponto de vista, é uma questão de nível difícil, tá? Porque você precisa conhecer um pouco sobre herança quantitativa. Na herança quantitativa, o que importa é a quantidade de alelos dominantes, tá? A quantidade de genes dominantes presentes, porque eles impactam aí na acentuação da característica observada. Vamos lá. Enem de 2012, questão de nível difícil. Após a redescoberta do trabalho de Gregor Mendel, vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Supondo um desses experimentos realizado em um mesmo ambiente em que uma planta de linhagem pura, com baixa estatura, 0,6 metros, foi cruzada com uma planta também de linhagem pura de 1 metro. Então, percebam que nós temos 2 extremos, né? Na prole F1, todas as plantas apresentaram estatura 0,8. Porém, na F2, os pesquisadores encontraram os dados a seguir. Então, ó, a altura da planta, ele obteve plantas que tinham 1 metro, que tinham 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, estão vendo? Quase que parece uma escala aqui, né? Do 0,6 até o 1. Foi o que ele observou e obteve em F2. Então, pensa o seguinte, quando ele cruzou indivíduos puros, que era a planta de baixa estatura com a planta de alta estatura, ele gerou indivíduos intermediários heterozigóticos com 0,8 metros. Quando ele cruzou 2 plantas de 0,8 metros entre si, que eram plantas, portanto, híbridas, ele obteve uma variedade bastante grande de fenótipos possíveis, né? Observa que ele obteve uma maior quantidade de plantas, né? 375 indivíduos aqui com 0,8, que é a característica intermediária, mas ele obteve 63 indivíduos com uma característica que é 1 metro, que seria a planta mais alta observada, e ele obteve também aqui 62 indivíduos, percebam que é muito próximo, então isso aqui é equivalente, tá bom? Que é o outro extremo, né? A planta mais baixa. Então é como se ele tivesse obtido de todo constituinte, uma planta muito alta, uma planta muito baixa, e as outras estariam nesses intermediários aqui, tá bem? Vamos lá. Bora quebrar a cabeça, né? Pensa o seguinte, existe uma regrinha quando a gente trata de herança quantitativa, que é quando a quantidade de alelos dominantes impacta na expressão do fenótipo. O número de fenótipos, ou seja, o número de características observadas menos 1, ele me dá o número de letrinhas, o número de alelos que eu estou utilizando nesse cruzamento. Fenótipo é o que eu estou observando, não é a característica? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos possíveis. 5 características distintas resultantes do cruzamento em F2 entre as plantas híbridas. Número de fenótipos menos 1 me dá número de alelos. Logo, eu tenho 5 menos 1, 4. São 4 letrinhas envolvidas nesse cruzamento. Então, aqui eu tenho que o número de fenótipos é 5. 5 menos 1, eu tenho 4 alelos envolvidos no cruzamento. 4 letrinhas. Então, o que eu estou propondo? Ele disse para mim que a planta de 1 metro, ela é com a característica mais expressiva. Então, ela é totalmente dominante, ela tem a maior quantidade de alelos dominantes. Lembra? Na herança quantitativa, quanto maior a quantidade de alelos dominantes, mais intensa é a característica observada, nesse caso, a altura da planta. Se a planta de 1 metro é a mais alta, e se eu tenho 4 alelos envolvidos aqui, significa que ela, então, tem todos os 4 alelos dominantes, certo? Se a planta que tem 0,6 metros é a planta com a menor característica, aqui está equivocado, pessoal.
Aqui é todo mundo recessivo, tá? É porque ele repetiu aqui, isso aqui está muito parecido com o de cima, não. Aqui tem que ser todo mundo recessivo. Vamos alterar isso aqui, ó. Na verdade, essas duas condições, elas fazem parte dessa característica aqui, tá? Aqui nós teríamos indivíduos completamente recessivos. Vamos alterar aqui. Uma única possibilidade, tá bem? Então, observe o seguinte, mais uma vez, quando a gente está tratando de uma herança quantitativa, quanto maior a quantidade de alelos dominantes, mais expressiva é a característica observada, tá bem? Então, a planta de 1 metro possui todos os alelos dominantes, e a planta mais baixa vai possuir todos os alelos recessivos. À medida que nós acrescentarmos alelos dominantes, a gente vai, então, aumentar o tamanho da planta, tá bem? Aqui está repetido, né? Deixa eu ver. Está repetido. A gente vai aumentar o tamanho da planta. Então, vamos lá, agora vai ficar fácil a análise. Aqui, todos os alelos dominantes, a maior planta possível. Se eu tirar um alelo dominante, por exemplo, se no lugar do azão for o azinho, essa planta vai diminuir de tamanho, na escala que ele está propondo lá na questão. Então, eu tenho duas possibilidades, não importa quem é o gene, não importa quem é o alelo, importa se ele é dominante ou se ele é recessivo, tá bom? Então, observa que aqui a presença de um alelo recessivo já impacta no tamanho da planta. Eu diminuí um dominante, né? Eram todos dominantes, diminuí, então agora eu tenho 3 dominantes e um recessivo, a planta diminuiu. Nesse outro caso, com 2 dominantes e 2 recessivos, diminui ainda mais, estão vendo só? Com 3 recessivos e apenas um dominante, eu tenho a planta de 0,7. E se forem todos recessivos, o 0,6. Então, não importa quem é o gene, não importa quem é o alelo, importa se ele é dominante ou se ele é recessivo, tá bem? Então, aqui um caso de herança dominante. Aí vamos ver o que ele estava perguntando na questão para a gente conseguir responder adequadamente. Vamos lá, olha só. Na prole, todas as plantas apresentam estatura de 0,8. Na prole, resultante das linhagens puras. Porém, na F2, quando ele cruzou essas plantas heterozigóticas, ele obteve essas características aqui. E aí, eu não trouxe as opções aqui, mas lá nas opções que a questão trazia, tinha uma das opções que dizia tratar-se de uma herança quantitativa, em que a quantidade de alelos dominantes impacta a expressão do fenótipo, tá bem? Essa seria a resposta coerente. Mais uma vez, pessoal, é muito rápido isso aqui, né? A herança quantitativa nós levaríamos um tempo maior para poder compreender, no futuro, quem sabe, né? Mas aqui, pensar que o que importa é a quantidade de alelos dominantes. Quanto maior a quantidade de alelos dominantes, mais expressiva é a característica observada, tá bom? Grande abraço para vocês, muito boa sorte no Enem. Espero ter ajudado e a gente fica aí até uma próxima, tá bem?